Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 425. É Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda. Magos e feiticeiros, então, dando sequência, voltando apenas umas 3 linhas, Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim: é a respeito das fórmulas, né? Dos feitiços, dessa força magnética. Então, Hermínio Miranda continua dizendo assim: sobre as fórmulas, esclarecem que todas são mera charlatanaria. E prosseguem. Nós já lemos e já esclarecemos até aqui. Não há palavra sacramental nenhuma. Não existe palavras sacramentais nenhuma. Nenhum sinal cabalístico, nem talismã. Nem talismã. Com todo respeito, mas muitas pessoas crêem nos talismã. Crê também nos sinais cabalísticos. Nós respeitamos, mas não tem, assim, importância nenhuma. Então veja bem, nem talismã. Muitas pessoas depositam fé, depositam tudo naquelas fitas que eles vendem na Aparecida do Norte. Muitas pessoas depositam tudo naqueles pezinhos de coelho ou em pedras de cristal e outras pedras. Muitas pessoas depositam tudo em banhos de sal grosso, incenso, pólvoras em volta da casa. Muitas pessoas acreditam, enfim, vamos dar sequência aqui para você ver. Nem talismã que tenham qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então veja bem, os espíritos, eles não são atraídos pelas coisas materiais, e sim pelo pensamento. Veja bem, é preciso separar o joio do trigo, porque nós vamos ver isso logo mais aqui à frente. Porque a pessoa deposita tanta fé naquele talismã que o seu desejo acaba sendo realizado. Mas não é porque aquele talismã surtiu efeito. Teve algum efeito. Não. É a ação da pessoa. É o pensamento.
é o devotamento. Olha só para você ver. Kardec, no entanto, insistiu com a pergunta 554 do Livro dos Espíritos, assim formulada. Olha a pergunta formulada por Allan Kardec. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia. Deixa eu puxar a página aqui. Razão confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração. Isso ele fez uma pergunta. Os bons espíritos respondem: é verdade, é verdade. Respondem os espíritos. Mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Olha só, é verdade. Respondem os espíritos. Mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Do que se depende que o talismã em si nada vale, mas funciona como uma espécie de condensador de energias psíquicas emanadas do operador que, pelo pensamento, atrai os seres desencarnados que lhes são afins. Realmente, como muito bem observa Kardec em nota de sua autoria, em seguida, a questão número 555, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Então, as fábulas, os fatos que se apresentam exagerados pela imaginação do indivíduo, que obviamente não é detentor do conhecimento. Porque quantas coisas ocorrem, quantas coisas são possíveis de ser realizada com o magnetismo, principalmente quantas coisas que se podem ser realizadas, serem feitas através do poder do pensamento, da mente. Haveras se a humanidade tivesse conhecimento a respeito. Quantas coisas amenizaria? Quantas coisas não enfrentaríamos
Mas é justamente por falta desse conhecimento que, obviamente, nos perdemos. Né? Então, olha só para você ver. Lamentavelmente, não temos ainda um estudo aprofundado dessa curiosa temática. Mas é certo que o Espiritismo tem condições para desmistificar muito da complicada e, às vezes, ingênua, ritualística da magia. O Espiritismo tem. A doutrina dos espíritos muito nos esclarece a respeito. Tanto é que Hermínio Miranda, aqui muito bem, faz essa colocação. Mas é certo que o Espiritismo tem condições para desmistificar muito da complicada e às vezes ingênua ritualística da magia. Porque se nós pararmos para analisar, tudo não passa de ritual. Tudo não passa de fábulas. Tudo não passa de dogmas. Dogmas, fábulas, rituais criados pelos os inexperientes, irresponsáveis, sem conhecimento. Seria o mesmo que um químico colocar o laboratório dele na mão ou nas mãos sob a responsabilidade de alguém que não tem conhecimento de fórmulas. Então a doutrina dos espíritos, ela desmistifica tudo isso. Por que que ela desmistifica? Porque ela vai à causa do processo. E, obviamente, nos esclarece que não há ritual, necessidade de ritual nenhum. Tudo não passa-se de irresponsabilidade, indisciplina. Tudo não passa de falta de conhecimento. Então veja bem, retirando-lhe a aura de mistério e ocultismo. Então é óbvio, o Espiritismo desmistifica tudo isso, retirando-lhe a aura de mistérios e ocultismos. Que mistério oculto não existe. Tudo não passa-se de um processo natural perante as leis. Para explicá-la em termos de conhecimento científico aberto, racional, dentro do contexto das leis naturais, o Espiritismo não ignora o fenômeno, nem o nega. O Espiritismo não ignora o fenômeno, nem o nega. Como vimos, a doutrina
né? Empenha-se em negar o caráter sobrenatural que alguns procuram atribuir aos fenômenos. Olha só, a doutrina empenha-se em negar o caráter sobrenatural que alguns procuram atribuir aos fenômenos. Então é lógico que esse lado cabalístico, né? Esse lado ritual, né? Essa magia, é óbvio que a doutrina espírita empenha-se em negar o caráter sobrenatural, porque não existe o sobrenatural, e sim tudo não passa-se de um processo natural. Isso é lei indiscutível, que não depende do homem, e sim da natureza de Deus. Então, a doutrina empenha-se em negar o caráter sobrenatural que alguns procuram atribuir aos fenômenos, bem como as inúteis complicações dos ritos, fórmulas. Então, os rituais, não é? Pois tem pessoas que precisam um ritual, Tem pessoas que em determinadas religiões são orientadas a, vamos dizer assim, eu estou pensando porque a gente tem que saber fazer certas colocações. Olha para você ver um ritual. O confessionário. Isso, o confessionário é um ritual cabalístico, onde o indivíduo ele é imantado e ele se entrega àquele ato sem raciocinar de que não há ali poder nenhum em chegar e dizer ao padre tudo que ele cometeu. Na realidade, ele acaba praticamente pecando duas vezes. Quando cometeu o ato e quando relembrou o ato e que passou para segundos e terceiros indevidamente. Um outro ritual: senta, levanta, levanta, senta, ajoelha. Todo mundo se levanta e vai até lá à frente receber a hóstia. Isso é ritual. Por exemplo, batismo é ritual, que não significa nada perante os desígnios de Deus. Aí muitas pessoas dizem assim: ah, mas na Bíblia, o versículo tal, Deus disse, Deus nunca esteve aqui na Terra.
Acontece que muitas pessoas confundem nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, como sendo Deus. Quem aqui esteve na Terra 2000 anos atrás chama-se Jesus e não Deus. Mas existe os dogmas, os rituais que prendem as pessoas ao não raciocínio. Então, o batismo, um outro ritual, o casamento na igreja católica, nas igrejas evangélicas. Isso tudo é ritual, gente. Quando nós evoluirmos, nós vamos aprender, nós vamos entender de que tudo isso é insignificante. Não tem importância alguma na Terra, de acordo com o nosso nível evolutivo. A providência divina nos orienta que é necessário o casamento no civil. No civil é necessário, mas na igreja não. Na igreja é ritual. Bênçãos disso, bênçãos daquilo, missa para isso, missa para aquilo. Fitinha no braço, cordãozinho no bolso, né? Tem pessoas que são assim tão complexadas que ao mesmo tempo complexadas nós podemos completar, são tão obsidiadas, porque as pessoas complexadas são obsidiadas, que elas usam, cada dia da semana elas usam uma cor de roupa. Elas não repetem cor de roupa. Segunda-feira ela usa uma cor, terça usa outra. Na terça ela não usa a cor que ela usou na segunda. Isso é um transtorno. E o pior, que muitas pessoas que têm conhecimento não orientam essas pessoas a sair dessa perturbação que se chama-se obsessão. Então, fórmulas, quantos milhões de fórmulas existem aqui na Terra? Existem religiões que pregam aos adeptos oração forte. Não existe orações fortes. Não existe casa espírita forte. Não existe centro espírita forte. Não existe centro umbanda forte, centro umbanda fraco. Não existe essas fórmulas forte e nem fraca. E sim, adeptos obsidiados, fascinados, subjugados, sem fé. A fé desse indivíduo é que é fraca. Porque quando esse indivíduo também evoluir, aprenderá ele que tudo isso não tem importância alguma. Façamos uma análise. Você acha que Jesus, ele pratica algum tipo de ritual? Por exemplo, bate 3 vezes na porta, ó.
Jesus, mas por que o senhor está batendo 3 vezes na porta? Não, porque a gente tem que bater 3 vezes a porta para as coisas negativas não pegar nós. Jesus batendo na porta 3 vezes. Jesus tomando banho de água de sal grosso. Jesus, você entendeu, né, gente? Usando certas orações para livrá-lo do mal. Você acha que as orações nos livram do mal? Não, gente. Não são as orações. E sim, a mudança de hábito, de comportamento, de atitude, a reforma íntima, a mudança de caráter, a mudança de comportamento. É uma reforma constante. É o orai e o vigiai. É se conscientizar-se de que na nossa consciência que encontra-se registrado as leis de Deus. Não são as orações, não são as promessas que as pessoas fazem de ir à Aparecida do Norte a pé. É engraçado que muitas pessoas fazem promessa para ir à Aparecida do Norte, pagar promessa, e vão a cavalo. O que o cavalo tem a ver com isso? Para encerrar o vídeo, né? O que o cavalo tem a ver com isso? Quer um conselho? Você que fez a promessa para ir à Aparecida do Norte a cavalo? Quer? Vá a cavalo, sim, mas ponha o cavalo nas tuas costas. Porque o cavalo não tem nada a ver com isso, não. Problema teu é problema teu. O cavalo não tem nada com os teus pecados, vamos dizer assim. Como nós não temos nada a ver com a mitologia que criaram em cima de Adão e Eva. Nós não carregamos pecado de Adão e Eva, de pai e de mãe, de ninguém. Tudo que nos acontece é obra nossa. Plantamos jiló, estamos comendo jiló. Plantamos moranguinho, colhemos moranguinho. Pelo amor de Deus, gente. E outra, ninguém colhe na horta do vizinho. Ninguém carrega a cruz de ninguém. Auxiliar, sim. Inspirando a pessoa a ter paciência, resignação e aceitação. Vamos para o próximo vídeo.